E aí pessoal, estamos aqui com a vista de Corumbá. Olha lá, aqui você dá para ver daqui de cima, você dá para ver o quanto o rio tem recuado, né? Deixa eu deixar uma imagem de frente aqui, dá para você ver bem. Você vê aqui um espaço aí de quase aí uns 50 metros aí do calçadão. Eu vou lá embaixo, tá mostrando. Já tenho mostrado em outros vídeos, mas está bem baixo o rio aqui. É o rio Paraguai aqui no Pantanal, né? Mas é assim, vamos caminhar um pouco, meditar um pouco na palavra e mostrar um pouco essa região aqui do Pantanal aqui para vocês. Aqui a gente tem essas casinhas aqui onde eu sempre já mostrei em vários vídeos para vocês. Acho muito bonitinho essas casas, essas árvores aqui também, ó. Olha só a vista que eu tenho aqui para cá. Bonita, né? Isso aí. Para esse lado de cá, Pantanal, tá? Se dá para ver ali a imagem, ó, dá para ver o farol, dá para ver que tá bem baixo o rio, né? Normalmente a água chega até ali no pé do farol, mas olha, tá muito baixo. E você vê também do outro lado a margem do rio, né? Muito baixo aqui, mas é isso aí. Mas é isso, gente de Deus. Olha, vamos lá. Guardei meu tereré, tá? Coloquei o tereré aqui na mochila. Eu quero andar lá embaixo, eu vou tirar de novo o tereré. Eu tava lendo hoje 1 Samuel capítulo 15. Conta a situação de Saul, né? Olha a escada que eu sempre desço aqui. Saul, ele recebe uma palavra do Senhor. Samuel, né? Ele já tá como rei. E Samuel vai até ele e dá uma palavra, dizendo que uma missão, vamos dizer assim, né? Uma palavra que vem do Senhor. Não era não era um desejo de Samuel, mas era uma revelação que veio de Deus, uma palavra que veio de Deus a Saul, né? Então a palavra foi o seguinte: ouve a palavra, escorregando aqui. Ouve a palavra do Senhor. É evidente que a forma que Samuel chega para Saul, ele deixa bem claro que aquela palavra não era um desejo do Samuel, não era desejo do profeta Samuel, mas era uma palavra de Deus para Saul. Agora Saul tinha um problema, eu vou contar aqui para vocês. Eu acho que o pessoal aí que está sempre lendo a palavra, Samuel havia sido rejeitado. Ele colocou os filhos dele. O povo não queria que os filhos de Samuel fossem governasse, porque os filhos não estavam fazendo a coisa direita. E o povo rejeitou e pediu um rei. Então, tipo assim, ó Samuel, você com seus filhos não deu certo não. Sai, a gente não quer ser mais julgado por vocês. Coloca um rei igual às outras nações e criou todo aquele problema, né? Então, a situação de Saul era aquilo, sabe? De trocar 6 por meia dúzia. Como é que o povo vai e fala para sair Samuel, e agora Samuel está vindo e dando uma palavra para Saul. Então ficou assim meio que, né? E só que Samuel era profeta de Deus. E ele dá uma palavra dizendo: ouve a palavra do Senhor, né? Como sempre foi feito. Samuel, quando dava uma orientação para o povo, era uma palavra que vinha de Deus. Não era uma ideia dele, né? Era uma orientação dada por Deus. Então, Saul estava debaixo daquela palavra. E a ordem era o seguinte: destruir os amalequitas. Ele tinha que destruir os amalequitas, né? E a palavra foi o seguinte: olha, eu vou castigar os amalequitas pelo que eles fizeram. E o Senhor queria que Saul fosse com o exército e destruísse completamente os amalequitas. Não somente as pessoas, mas os bens também deles, né? O gado, né? Ovelha, gado, tudo que tivesse vida teria que ser, né? Interessante, essa palavra também foi dada para Josué quando eles entraram em Jericó. Jericó, ela foi colocada como uma cidade amaldiçoada, e o Senhor não queria nada ali. Apenas o ouro, a prata tinha que ser colocado nas mãos para o templo, mas o restante tinha que ser destruído completamente, né? E Acã
sempre tem um, né, que tem que fazer a coisa errada. Acã foi lá e pegou uma capa, escondeu, e aí deu no que deu, né? O povo de Israel depois sofrendo por causa disso aí. Eu não sei se na tua Bíblia ela diz assim, mas a tradução da minha Bíblia, de uma das Bíblias, eu tenho várias Bíblias, penso que eu gosto também de ler na internet, né? Tem várias versões, mas tem uma tradução que diz assim, ó: consagre ao Senhor para a destruição a cidade, os amalequitas, né? Então, ou seja, eles deveriam trabalhar, eles deveriam... Poxa, vamos aqui pensar. Normalmente eles faziam as guerras e quando eles venciam a guerra, o que eles pegavam daquelas pessoas era praticamente o pagamento deles, vamos dizer assim, né? Eles pegavam... Ó, eu mostrei lá de cima, né? A distância do rio. Normalmente o rio vem aqui, ó. Dá uma olhada aqui. Ó a altura que vem aqui da água. A água vem aqui em cima. Olha só, vem aqui, ó. Né? No caso, se eu tivesse aqui, eu estaria passando aqui, eu acho que é ali em cima, né? Deixa eu ver. Então, 2 metros aqui. 2 metros acima aqui. E a água tá lá, ó. Brincadeira. Mas olha, a palavra diz assim: consagre ao Senhor para a destruição. Quer dizer, diante do povo era uma tentação, né? O povo ia lutar, ia pelejar, ia fazer aquela guerra toda. E aí no final tinha que destruir tudo, pegar aquele gado, que para ele é a riqueza deles, o gado, pegar os bens, pegar as ovelhas e matar tudo, né? Eles já iam fazer isso com as pessoas, não ia ter escravos, que era outra coisa que eles faziam também, pegavam as pessoas e usavam como escravo. Não iam fazer isso aí. E a palavra de Deus diz: consagre ao Senhor para destruição. A minha pergunta é: Saul fez? Não fez. Ele não fez, eu acredito assim, por vários motivos. Que ele tinha aquele negócio, né? Já que o povo colocou de lado Samuel, por que ele tem que ficar escutando a voz de Samuel? Né? Era um joguinho político, né, de Saul. Isso era um. E também ele queria agradar o povo. Então ele queria agradar o povo de todos os lados. É aquele velho político. Mas Deus, ele precisava de alguém que estivesse como rei de Israel, que estivesse na preocupação de fazer a vontade dele. E algo que é interessante é que, se a gente for observar, que a força de Saul não estava no jogo político dele, a força de Saul estava em obedecer ao Senhor. Povo, é isso aí. A Bíblia tem lições, né, para nossas vidas. A gente vai olhando toda a história da palavra e a gente vai tirando essa conclusão para nós também. Aquilo que nós conquistamos não está na nossa capacidade, não está na nossa força, mas está na nossa obediência ao Senhor. Isso aconteceu com Sansão. Você lembra, a gente pode lembrar a situação de Sansão, que Sansão, da mesma forma, a força dele estava em obedecer ao Senhor, o cabelo dele não ser cortado. Ele cedeu às pressões de Dalila, cortou o cabelo e perdeu a força, desobedeceu ao Senhor. A gente vê também isso na vida de Gideão. Gideão não tinha força para nada, né? Ele se via sem capacidade de nada, mas aí Deus foi mostrando para ele: eu estarei contigo, Gideão. Mas quem que sou eu? Eu sou meu, não da casa do pai. Eu estarei contigo. Essa foi a palavra do Senhor. Eu estarei contigo. Por mais que quando ele chegou um momento que ele tinha 32 mil pessoas, soldados com ele, e mesmo assim o Senhor ainda manda todo mundo para fora e ele fica com 300 soldados. E ali o Senhor provando, né, que era o Senhor, a força do Senhor com Gideão, que dava condições de poder vencer as batalhas, né? É isso aí, amado. Tá? É muito importante nós temos essa compreensão da ação de Deus na nossa vida. Isso não quer dizer, porque Deus está agindo na nossa vida, que nós não vamos nos preparar. Acontece muito com missões. Esses dias eu estava falando com um jovem e ele também estava se preparando para ir para o campo de missões, e eu estava empolgando ele para poder aprender a divulgar o projeto, levantar, apresentar o projeto dele, etc. Aí ele, tipo assim, mais ou menos assim, como é que eu posso falar? Resumindo a conversa, ele falou: não, eu quero fazer a coisa pela fé, né?
Porque ele falou, não, você foi para a Bolívia, você não precisou de nada disso. Mas isso aconteceu, amado. Porque imagina a minha situação. Eu estava no Paraguai, do nada a palavra de Deus vem para mim, fala para eu vender tudo e ir para a Bolívia. Deu tempo de me preparar? Não. Isso é uma coisa, tá? Agora, se Deus tivesse falado para mim há uns 10 anos atrás, e Deus está falando comigo, então o que o Senhor quer da minha parte é a preparação. E a falta de preparação da minha parte é falta de fé. Então as pessoas confundem muitas coisas, né? Esses tempos atrás eu conversando com um irmão, falei sobre isso também. Tem gente que fala, mas Deus falou comigo há 5 anos atrás que eu iria para a França. Aí eu faço a pergunta, já entrou num curso de francês? Ou quer esperar chegar o momento de chegar na França e entender que lá vai precisar do francês, né? Então, quer dizer, a falta da preparação em determinados momentos é falta de fé, né? Davi era um homem que agia pela fé, mas isso não quer dizer que ele não preparava um exército. Então, quer dizer, a presença de Deus na nossa vida também nos leva à preparação. O trabalho de missões é isso aí. Você tem um conhecimento de missões transculturais, você tem um conhecimento da cultura, você aprender a língua e uma série de coisas. Mas é importante aprender a utilizar a internet. Nós temos um outro canal, né, onde eu ensino isso. Estou ensinando e o povo confunde demais. O pessoal, pastor, mas assim, a gente vive pela fé. Amém, a gente vive pela fé. Mas o que compete a mim poder fazer, para eu fazer, aliás, para eu poder fazer, o que compete a eu fazer, eu tenho que fazer, tá? E o fato de eu me preparar e fazer, isso mostra a minha confiança no Senhor. Agora, a minha força, amado, o resultado de tudo, ele vem pela força do Senhor. O resultado de tudo vem não pela minha capacidade, não pela minha força, mas vem pela força do Senhor. Ao exemplo, Sansão, ao exemplo, Saul, né? A Bíblia diz que mais adiante a palavra de Deus fala que o Espírito do Senhor saiu de sobre Saul. E aí ele começou a fazer tudo errado, deu tudo para trás. Por quê? Porque perdeu a presença de Deus. É isso aí. Lá no versículo 7, mais adiante, do capítulo 15 de 1 Samuel, a palavra de Deus diz o seguinte: E Saul feriu Amaleque. Isso aqui é uma corda do barco, ele está segurando o barco ali. E Saul feriu Amaleque e poupou a vida de Agag, o rei dos amalequitas. Qual que era a ordem para a vida de Saul? Saul ele deveria ter matado todo mundo. Ele poupou não apenas Agag, mas ele poupou também o gado. Samuel, quando chegou para ele, Saul veio com toda aquela falsidade, né, para cima de Samuel. Olha, eu cumpri a palavra do Senhor, venci os amalequitas. Aí Samuel olhou para Saul e falou assim: e que zoada é essa? Que zoada é essa aí do gado que eu estou escutando? Então começa ali a haver chamar a atenção de Saul por ele não cumprir a palavra do Senhor. E a questão é a seguinte: qual foi a intenção dele não cumprir aquela palavra? Que isso aqui é o que pesa bastante, amado. A intenção dele era o quê? A intenção dele era colocar Samuel de lado, a intenção dele era dizer que ele que mandava, a intenção dele era de agradar o povo, cada mês ficar mais querido pelo povo, né? Não foi essa briga de Saul com Davi depois, ele trabalhava junto com Davi quando o povo começou a clamar por Davi, dizendo que Saul matou 10 mil e Davi mandou as 10 milhares. Saul se estressou com Davi. Que zoada é essa? Que zoada é essa? De ovelha, Saul, que eu estou escutando com os meus próprios ouvidos. Que ruído é esse dos animais que eu estou escutando com os meus próprios ouvidos? Aqui dali era o ruído da desobediência, o ruído do homem arrogante, o ruído do homem que achava que era pela força dele que ele fazia as coisas. E aí sabe qual foi o resultado? Ele foi deixado de lado. Tá? Vamos ficar com essa lição. Vamos terminar aqui nosso vídeo com essa lição. Olha, sujeira aqui. O pessoal até limparam aqui, né? Para juntar muito sujeira aqui na beira do rio. Vamos ficar com essa lição, viu? Essa é a lição que nós temos aí. Obedecer ao Senhor. Se você consegue fazer alguma coisa, é pela força do Senhor. Tá? Se Sansão fazer alguma coisa, é pela força do Senhor.
Se Gideão fazer alguma coisa é pela força do Senhor. Se Saul fazer alguma coisa é pela força do Senhor. Não é pela nossa própria força, mas é pela força do Senhor. Tá bom? Um abração aí, ó. Esse é o Rio Paraguai. Até mais.